Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, José, Fabiana e Di, Domingos, meu parceirão, Márcia Damasceno, Marcos Uchoa, Claderson. Sejam todos bem-vindos. Tudo bom, Márcia? Boa noite. Boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, vamos começar então a palestra hoje com Pedro Pinheiro, sobre fundos imobiliários. Vou botar aqui para compartilhar com ele. E peço para todo mundo fechar o microfone agora, por favor. Ele vai fazer a apresentação. A Rosimar está entrando. E levantar a mãozinha depois, quem quiser fazer pergunta. A gente organiza essa linha aqui direitinho, com as perguntas também, tá bom? Vamos lá, então. A palavra é sua, Pedro. Manda ver. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez aos meus amigos Márcia Vasconcelos e Domingos Viscondes, que são os idealizadores deste espaço aqui, semanal. Hoje eu vou apresentar uma palestra sobre fundos imobiliários, o que são e como investir neles, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo com vocês, para que eu possa ministrar essa palestra. Antes de adentrar no assunto, vou fazer uma breve apresentação, como de costume. Meu nome é Pedro Pinheiro Neto, sou bacharel em Ciências Contábeis, investidor, aprovado no exame da Ancord, fundador do blog Seja Independente, autor do livro Aprenda a Investir e Seja Independente e educador financeiro. E hoje eu vou tratar sobre o tema que é de extrema relevância para os investidores iniciantes no nosso país, porque os fundos imobiliários são uma classe de ativos da renda variável e eles são mais seguros, menos arriscados do que as ações das empresas. Eles têm uma volatilidade menor, têm uma previsibilidade de receita maior, então eles têm ali um risco menor do que as ações, são mais simples de analisar do que as ações, certo? E além de tudo isso, eles, pelo fato de ter um risco menor do que as ações, eles vão ter a função de diminuir o risco-retorno, na verdade, diminui o risco total da carteira de investimentos, certo? Então, eles também cumprem essa função, porque eles têm um risco intermediário, pode-se dizer assim, entre os investimentos de renda fixa e os investimentos em ações, certo? Eles estão ali numa zona intermediária entre a modalidade de investimentos de renda fixa e os investimentos em ações individuais, certo? Então, eles também cumprem essa importante função, de diminuir a correlação entre ativos de renda variável dentro de uma carteira de investimentos, tá? E também vale ressalvar que os fundos imobiliários, eles já existem há algum tempo no Brasil, porém, eles se tornaram mais populares, de uns anos para cá, com o boom de entrada de CPFs na Bolsa de Valores, Então, eles são as classes de ativos mais apropriadas para os investidores iniciantes, Os investidores iniciantes, eles podem começar a investir através dos fundos imobiliários, e aí, quando eles estiverem mais acostumados com eles podem se arriscar mais nas ações individuais das empresas, tá? Deixa eu só passar aqui. Então, o conceito de fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é um fundo de investimento do tipo fechado. Eu vou explicar um pouco mais à frente a diferença entre os fundos de investimentos abertos e os fundos de investimentos fechados, tá?
eles têm como estratégia explorar comercialmente ativos imobiliários, certo? Então, o fundo imobiliário, ele é como se fosse um condomínio fechado de moradores, né, de residências, onde as unidades habitacionais seriam as cotas, né, do condomínio, entre aspas, vamos dizer assim, né? E os moradores seriam os proprietários dessas cotas, certo? E, assim como nos condomínios residenciais existe a figura do administrador, né, do síndico e de uma empresa que administra o condomínio, no fundo imobiliário também existe uma empresa que administra o fundo, né? E essa empresa, ela é especialista, né, em explorar comercialmente ativos imobiliários, sejam ativos imobiliários de tijolo, de papel, né, de títulos de renda fixa atrelados, lastreados em imóveis, certo? Então, esse é o conceito básico de fundo imobiliário, tá? O mercado de fundos imobiliários ainda é pequeno no Brasil, se comparado com o mercado de fundos imobiliários em países desenvolvidos, e até mesmo, eu diria, em países, vamos dizer assim, emergentes, como o Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o único REIT, né? O que é que significa REIT? É um termo em inglês que significa Real Estate Investment Trust, né? Os REITs, eles são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, o único REIT, né, o único fundo imobiliário, tem um valor de mercado maior do que todos os fundos imobiliários brasileiros somados, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, ainda apesar de ter crescido bastante nos últimos anos, é um mercado que ainda tem uma avenida de crescimento dentro do nosso país. E o índice de fundos imobiliários no Brasil é o IFIX, né? O IFIX é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados nos pregões diários da Bolsa de Valores, certo? E aí, conforme eu havia explicado anteriormente, é necessário eu explicar para vocês a diferença entre fundos abertos, né? Existem dois tipos de fundos de investimentos, os fundos abertos e os fundos fechados. E no que é que reside a diferença entre esses dois tipos de fundos? Reside nesses dois pontos, a aplicação e resgate das cotas e o imposto de renda a recolher, certo? Então, nos fundos abertos, o investidor ele pode aplicar e resgatar as cotas dele, certo? Através da plataforma de fundos de investimentos das corretoras, ok? Ele não tem a necessidade de entrar no home broker para poder investir assim como se faz com as ações. Ele vai na plataforma, né, digita lá o nome do fundo e aplica no fundo, tá? E a mesma coisa com o resgate. Também ele pode resgatar a qualquer momento, certo? Já no caso dos fundos fechados, não. Assim, os fundos fechados, certo? Os dois principais são os ETFs e os fundos imobiliários. E para você investir neles, você investe da mesma forma como você investe nas ações. Você entra no home broker, né, digita o ticket, né, o código do fundo imobiliário e envia a ordem de compra, certo? Da mesma forma como você investe nas ações individuais das empresas, você vai investir da mesma forma com os fundos imobiliários, ok? E o outro ponto é o imposto de renda a recolher. Nos fundos abertos, o próprio gestor do fundo, tá, ele cumpre o papel de fazer a gestão tributária dos investimentos dos cotistas, né? Ele que tem a função de recolher um imposto de renda por você. Ele tem esse trabalho nos fundos abertos. Já nos fundos fechados, não.
Os fundos fechados, o gestor ele não cumpre esse papel de recolher o imposto de renda para você. Você é que tem a obrigação legal de recolher o imposto de renda incidente sobre eventuais ganhos de capital apurados em vendas de cotas, certo? Então, no caso dos fundos imobiliários, quando você vende as cotas do seu fundo imobiliário, com o ganho de capital, você tem que recolher 20% de imposto de renda sobre esse ganho de capital. Ele não conta com a isenção dos 20 mil mensais das ações, certo? Deve ter um valor mínimo, não? Não, independente do valor. Independente do valor. Certo? Não tem um valor mínimo. Tanto os fundos imobiliários como os ETFs, eles não têm valor mínimo. Apurou ganho de capital na venda das cotas, tem que recolher o imposto de renda. Entendeu? E no caso dos fundos imobiliários, é uma alíquota de 20%. Então, se você apurou ganho de capital na venda das cotas, você tem até o último dia útil do mês subsequente ao da venda para calcular o valor do imposto de renda, emitir a DARF, colocar o código e recolher. Certo? Então, essa é a diferença entre os fundos abertos e os fundos fechados. Reside nesses dois pontos. E os fundos imobiliários, eles são fundos do tipo fechado. Tá? E quais seriam os tipos de fundos imobiliários? Os fundos de renda de aluguel, né, que são os fundos que investem em imóveis que são alugados, né, a empresas, né, a pessoas físicas, no caso dos imóveis residenciais, né? E aí o fundo ele capta esses aluguéis mensais e distribui para os cotistas do fundo, tá? Existem também os fundos de investimento em títulos imobiliários, os papéis, né? Vocês já devem ter ouvido falar na LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e na CRI, no CRI, né? Que é o Certificado de Recebível Imobiliário. São títulos de renda fixa lastreados em ativos imobiliários ou contratos imobiliários, certo? Então, existem fundos imobiliários que têm como objeto investir nesses títulos imobiliários, LCIs e CRIs, ok? Existem fundos de desenvolvimento, que são aqueles fundos que investem em empreendimentos imobiliários na planta, certo? Então, vamos dizer que as incorporadoras listadas na Bolsa, Cirela, MRV, Exetec, elas estejam lançando empreendimentos na planta, certo? E aí, o que é que pode acontecer? Um fundo imobiliário, ele vai lá, né, entra em contato com esses incorporadores e fala lá para eles, olha, eu quero investir nesse seu empreendimento aqui, certo? Quero captar recurso aqui para o... Na verdade, algumas vezes a... Abre o áudio. Ficou sem Fechou. som, Pedro. Pedro? Vocês escutaram? Tá, estão me escutando agora? Estou. E vocês escutaram até onde? Até onde vocês As escutaram? empresas captam fundo imobiliário na construção. Isso. As incorporadoras, elas captam recursos para os fundos imobiliários. E aí, os fundos imobiliários vão ao mercado financeiro, captar recursos dos sócios cotistas, dos investidores, e aportar no empreendimento. E aí, quando o empreendimento é finalizado, o saldo restante do empreendimento é distribuído para os sócios cotistas. E esse fundo ele é encerrado, certo? Existem também os fundos de compra e venda, que são aqueles fundos tipo day trade, né? Ou swing trade, que eles compram e vendem imóveis, tá? Eles não exploram os imóveis com o intuito de alugar,
para distribuir os aluguéis para os cotistas. Não, eles oferem rendimentos com a compra e venda dos imóveis, né? Com o ganho de capital gerado pela compra e venda dos imóveis. E existe também o fundo de fundos, que são aqueles fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos imobiliários, certo? Quais são as vantagens dos FIIs? As vantagens dos FIIs, certo? Primeiro, eles são menos voláteis do que as ações, certo? Conforme eu havia explicado no início da palestra, tá? Eles são mais acessíveis do que os imóveis físicos, tá? Enquanto você precisa juntar um montante bastante volumoso para investir no imóvel físico, já nos fundos imobiliários você não precisa juntar recursos volumosos para você investir, né? Tem cotas de fundos imobiliários que custam 50, 100, 150, 200 reais, então ela é bastante acessível para os investidores, pessoas físicas, né, individuais, os investidores minoritários, né, os pequenos. Eles possuem um administrador especializado em exploração de ativos imobiliários, certo? Conforme eu havia explicado no início da palestra. É uma empresa especializada em explorar ativos imobiliários de diversos segmentos nas melhores regiões do país, né? Nas regiões mais valorizadas. Ok? A possibilidade de investir nos melhores imóveis do país, né? De forma bastante diversificada, certo? Um fundo imobiliário ele pode investir em salas comerciais, galpões logísticos, por exemplo, em diversas cidades, diversas capitais do Brasil, né, nas regiões mais valorizadas dessas capitais. Então, o sócio cotista ele tem essa possibilidade de participar de investimentos nesses imóveis altamente valorizados, né? Eles contam com a expertise, né, dessa empresa que administra os imóveis. E, por último, eles contam com a renda passiva mensal, que tem uma isenção de imposto de renda. Tá? Vale lembrar que quando o investidor ele chega a ter 10% do total das cotas do fundo imobiliário, ele arca com imposto de renda. Tá? Mas é muito incomum, é muito difícil um único investidor ter 10% das cotas, do total de cotas de um fundo imobiliário. Ele precisa ser multimilionário, bilionário, né, para poder chegar a ter 10% de um fundo imobiliário. Então, na maioria, né, no geral, o investidor ele não tem imposto de renda incidente sobre a renda passiva mensal. Ele só vai recolher imposto de renda quando ele vender as cotas do fundo. Ok? E quais seriam as desvantagens dos FIIs? Primeiro, os ativos imobiliários do fundo não pertencem aos cotistas, mas ao próprio fundo. Então, diferente do imóvel físico, né? Quando você investe no imóvel físico, você tem a propriedade daquele imóvel. Nos fundos imobiliários, não. Os ativos imobiliários pertencem ao próprio fundo, né? O fundo imobiliário, pessoal, é como se fosse um investimento, como se fosse uma empresa, certo? No formato de um condomínio. E os imóveis desse fundo, eles pertencem ao fundo, né? O fundo ele tem um CNPJ próprio, é uma empresa. Então, você, como cotista, você não pode dispor desses imóveis, você não tem como dar pitaco. Entendeu? Ah, eu acho que é melhor vender o imóvel X do meu fundo. Não, você não tem esse poder, entendeu? Você pode até participar de uma assembleia do fundo e dar a sua opinião, mas quem tem a palavra final, quem vai tomar a decisão de comprar ou vender um imóvel é o administrador do fundo, e não você. Entendeu? Óbvio que quanto mais cotas você tiver, né, maior vai ser a sua influência dentro do fundo. Mas não é o caso da maioria. Ok? A alíquota de 20% do imposto de renda incidente sobre o ganho do capital oferido na venda das cotas, né?
Então, assim, é uma alíquota um pouco maior do que os das ações e dos ETFs, que são de 15%, certo? A alíquota aqui já é um pouco maior, de 20%. Então, quando você decide investir em fundos imobiliários, você tem que ter ciência de que se você sair com o ganho de capital, você vai ter que recolher 20% de imposto de renda. Então, é melhor que você tome a decisão de investir em fundo imobiliário já pensando como investimento para o longo prazo, para você mantê-lo por tempo indeterminado, né? Para você não ter que recolher um imposto de renda tão alto. Eles têm uma taxa de retorno menor que a das ações no longo prazo, né? Conforme eu havia explicado no início, eles são menos voláteis do que as ações, né? Eles têm um risco menor, certo? E, em virtude disso, eles vão ter uma taxa de retorno, consequentemente, menor, tá? Então, não espere você ter ganhos estratosféricos com os fundos imobiliários, tá? Esses ganhos estratosféricos você vai ter com as ações, ok? E, por último, eles têm uma taxa de administração, perdão, a taxa de administração pode aumentar demasiadamente ao longo do tempo em alguns fundos, tá? Existem alguns casos, tá? É comum isso, de alguns fundos imobiliários, ao longo do tempo, eles performarem bem ao longo dos anos, tá? Mantendo o mesmo administrador e o mesmo gestor, e aí esse administrador ele pode convocar várias assembleias para majorar essa taxa de administração, certo? E como esses administradores eles sabem que dificilmente os cotistas vão participar dessas assembleias, certo? Talvez uns 5 a 10 gato pingado, que são aqueles que têm uma maior participação nos fundos, né? Que tem uma influência maior, e muitas vezes nem esse pessoal vai, nem esses cotistas vão, né? Então, muitas vezes, essas assembleias, elas ficam desertas ou contam com muito poucos participantes, e o administrador do fundo ele pode majorar a taxa de administração, e ele pode fazer isso com uma certa frequência, tá? Então, não deixa de ser um custo a mais, né, para os sócios cotistas, tá? Quais seriam as diferenças entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito aos fundos imobiliários? Primeiro ponto, a alavancagem. Os REITs, né, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, eles têm a permissão legal de se alavancarem, de tomar empréstimo no mercado, para eles alavancar as operações deles, para eles poderem terem mais recursos para poder ir ao mercado imobiliário e fazer mais aquisições, entendeu? Então, em virtude dessa permissão legal, os REITs eles têm uma capacidade de crescer maior do que os fundos imobiliários aqui no Brasil, certo? Lembrando que a alavancagem ela é uma faca de dois gumes, né? Ela tem o lado positivo e o lado negativo dela, certo? O lado positivo é que ela pode crescer, né? Assim como uma empresa, né? Ela pode crescer mais rápido, mas também o risco vai ser maior. Porque se o fundo alavancado ele tomar decisões erradas, o prejuízo é em dobro, né? Ele perde o dinheiro dele, do fundo, e perde o dinheiro de quem emprestou, dos credores, né? Que emprestaram o dinheiro. Então, é uma faca de dois gumes, né? Tem um lado positivo e negativo, tá? E o outro ponto é a quantidade de opções, tanto em termos quantitativo e qualitativo. Vocês lembram que no primeiro slide da palestra eu falei que o único fundo imobiliário dos Estados Unidos, né, tem um valor de mercado maior do que todos os fundos imobiliários do Brasil. Certo? Não me recordo bem qual é esse fundo, eu posso trazer depois, quem tiver interesse, mas existe um fundo, eu já vi uma vez estudando, que o único fundo imobiliário dos Estados Unidos tem um valor de mercado maior do que todos os fundos imobiliários juntos no Brasil, certo? E também os segmentos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que o setor de tecnologia é muito forte.
Então, por exemplo, lá existem diversos fundos imobiliários que investem em imóveis que são locados a empresas do setor de tecnologia. Amazon, Facebook, Microsoft, Intel, etc. Certo? E, em virtude disso, existe uma diversificação maior de setores imobiliários, né, nos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Então, são essas duas diferenças entre os fundos imobiliários brasileiros e os norte-americanos. E, para finalizar, eu gostaria aqui de frisar uma mensagem para vocês. Procure sempre respeitar o seu perfil investidor na seleção de fundos imobiliários para a formação da sua carteira de investimentos. Certo? Se você é um investidor com perfil conservador, certo? E você tiver o interesse de investir em fundos imobiliários, procure estudar a fundo o mercado de fundos imobiliários, procure saber quais são os fundos imobiliários menos arriscados, que têm uma previsibilidade maior de receita, né, que tem contratos de locação mais previsíveis, né, contratos, tem os fundos imobiliários, por exemplo, de galpões logísticos, que eles têm os chamados contratos atípicos, né, que são contratos por tempo determinado, e existe uma cláusula nesse contrato que prevê que, caso o inquilino saia antes do prazo de encerramento do contrato em locação, ele sofre uma penalidade bastante severa. Tá? Então, procure selecionar fundos imobiliários que estejam de acordo com o seu perfil investidor, certo? E eu diria até que para os investidores com perfil mais arrojado, mais agressivo, não se arrisquem tanto nos fundos imobiliários, porque essa classe de ativo ela não é a mais apropriada para você se arriscar. A mais apropriada seriam as ações, certo? E talvez os ETFs, mas não os fundos imobiliários, tá? Então, procurem atentar para o perfil investidor de vocês na seleção dos fundos imobiliários da sua carteira, ok? Encerro por aqui, gostaria de agradecer mais uma vez e uma boa noite.